economista Eduardo Toledo Neto, especialista na área de petróleo, diretor do Sindicato Nacional dos Servidores das Agências Reguladoras, o Sinagências, é o nosso convidado de hoje do Agenda Econômica para analisar a questão do pré-sal, a exploração do pré-sal e as consequências que advirão dessa exploração. Participa dessa entrevista conosco o jornalista Davi Emerick. Doutor Eduardo, vamos avançar um pouquinho aqui no nosso roteiro. Eu queria que o senhor falasse um pouco agora da regulação. O governo está, nesse momento, discutindo a regulação da área do petróleo. Quer dizer, aproveita-se para, inclusive, não só discutir o pré-sal, né, mas ampliar um pouco a visão geral de tudo. Eu começaria perguntando para que o senhor falasse quais são as linhas mestras do atual modelo regulatório da exploração do petróleo e para onde a gente pretende evoluir. Tá. Podemos começar o seguinte, como marco na história do petróleo, nós começamos na época do Império com um regime de concessão sendo aplicado. Isso, é claro, para lavra de minas e, enfim, de agregação de vários produtos. Assim, não era uma definição bastante, não é clara, nem havia procedimentos assim estabelecidos amplos, né? Então, em 1938, nós tivemos a criação do Conselho Nacional do Petróleo, que caracterizou uma segunda fase dessa indústria do petróleo no país, né, da história do petróleo. E em 1953 nós entramos em outra fase, que o quê? Além de tratar do monopólio da União, nós entramos com uma estatal nossa, brasileira, detendo a exploração e produção, exceto na questão da distribuição e revenda. E atualmente, em 97, nós tivemos a criação do Conselho Nacional de Política Energética como um agente diretivo, e a Agência Nacional do Petróleo como um agente responsável pela regulação, fiscalização e contratação de empresas, né? Mais do que o CNP, o papel, né? Muito mais do que o CNP fazia, o Conselho Nacional do Petróleo antigo. Se estendeu, porque anteriormente o CNP começou com o seu viés para a exploração. Isso mesmo. Na década de 30, aliás, desde 1938, vindo a década de 40, ele vinha com o seu viés de exploração bastante forte. Nós tivemos 52 poços perfurados até a criação da Petrobras, e isso caracterizou que era um viés de exploração que mais tarde veio a ser tratado mais do ponto de vista do abastecimento, e o papel da exploração e produção ficava mais concentrado na empresa Petrobras, né? E agora, atualmente, no arranjo institucional atual, nós tivemos a criação desse agente diretivo, que é o Conselho Nacional de Política Energética, a Agência Nacional do Petróleo, responsável por sua regulação, e a estatal presente. Como o senhor definiria esse modelo hoje? Como é que é a questão da concessão, a questão para explorar petróleo no Brasil? Quer dizer, vem uma ESSO, vem uma Shell, eles vão se deparar com o que em termos de regras? Então, nós estamos tratando do mercado aberto, né? Então, até complementando as linhas mestras anteriores, então nós estamos tratando do mercado aberto, com presença estatal, trabalhando sob o regime de concessão estabelecido pela Lei do Petróleo, conforme foi permitido pela emenda constitucional número 9, quando flexibilizou o monopólio do petróleo. Flexibilizou para contratação de empresas, e daí viemos com a Lei do Petróleo pontuando isso, né? A Petrobras teria uma participação em todas as empresas que foram montadas para operar nessa área? 30% como acionista, qualquer coisa desse tipo? Olha, aí nós entramos no arranjo institucional, que seria da operação do pré-sal, né? Na mudança, né? Na mudança. Aí vai vir de acordo com o marco regulatório que virá. Nós podemos até falar sobre isso, estendendo mais o assunto. Qual a diferença do modelo de concessão para partilha? Porque se fala que nós vamos evoluir do modelo de concessão para o modelo de partilha. Qual é a diferença disso aí? No regime de concessão, a empresa ela assume todo o risco,
A empresa que de fora, isso, no caso. Tem um Aécio aí quer se associar à Petrobras. Ela aí, assume todo o risco. Ela assume todo o risco. E risco de quê? De exploração, de prospecção, de comercialização? De exploração, risco exploratório principalmente. E todo ela já sabe onde existente. tem o petróleo. A Petrobras já pesquisou. Já diz, tem lá na camada pré-sal, nas áreas de tal, Santa Catarina, Espírito Santo e tal, tem o petróleo. Aí a empresa vai comprar o equipamento dela, os engenheiros dela, e vai mergulhar lá e vai fazer o trabalho. Daí tratamos de uma outra esfera. No caso da região do pré-sal, que vem desde do Espírito Santo ao norte de Santa Catarina, ali já não é uma questão que você tenha risco de investimento, não tem risco exploratório ali. Você já sabe que o petróleo está lá. Sabe que está lá, apesar de você ter identificação, não são 100% das perfurações que estão indicando hidrocarbonetos. Não, nós temos na Bacia de Santos as 100% das perfurações indicando hidrocarbonetos. Se entramos na Bacia de Campos, e, por exemplo, nós estamos com um percentual de 85% a 90% de encontrar hidrocarbonetos, é um percentual bastante aceitável e extremamente normal no mundo do petróleo. Sim, aí como é que muda da concessão para a partilha? E aí nós voltamos à questão dos regimes de concessão e partilha. Regime de concessão, a empresa ela assume esse risco, ela assume também toda a recompensa e ela retribui ao Estado, ela recompensa o Estado mediante os preços e quantitativos de petróleo. Estabelecido um contrato. Isso, estabelecido um contrato de concessão. No contrato de partilha, num regime de partilha, nós temos o quê? A empresa assume todo o risco exploratório e ela recebe parte dessa produção. Em percentuais, digamos. Por exemplo, um percentual. Ela recebe uma parte da produção. Assim como o Estado também vai receber uma parte da produção. E ela vende para quem ela quiser. A diferença é que, só para complementar, a diferença é que a parte da produção do Estado, o Estado não assume nenhum risco. Entende? Nós não estamos assumindo risco. Mas o cerne da questão entre regime de concessão e regime de partilha está no direito de propriedade da União, frente ao bem ali explorado, o petróleo. Nós podemos ter, por exemplo, no regime de concessão, a empresa explorando uma quantidade X de petróleo. Nós temos queda no preço internacional. Naturalmente, a empresa ela tende a reduzir sua produção, para tentar, inclusive, trabalhar num preço de petróleo mais baixo. Então, o Estado ele não teria gerência direta sobre isso. Então, ele entra na questão assim, de definir, nós precisamos de um abastecimento X, ou então nós não rescindiremos esse contrato, né? Mas até você utilizar esses instrumentos e você, e o Estado demonstrar que a capacidade financeira daquela indústria é adequada, que ele não está infringindo, assim, não está forçando o equilíbrio econômico-financeiro nessa contratualização, é bastante distinto. E no regime de partilha nós temos essa segurança. O Estado ele é o operacionalizador dessa produção. Ele detém o poder decisório de quanto será produzido, de quanto deve ser entregue, independente de variações de preço e questões de mercado externo nosso, da commodity de petróleo. Né? Uma descoberta como a do pré-sal cria um frenesi, não só internamente, mas no mundo inteiro, né? Como está o interesse dessas empresas aí internacionais em participar disso? Quer dizer, a procura é grande, esse sucesso está assegurado, independentemente do modelo que vai ser adotado em termos de marcos regulatórios?